TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira, 10 de abril. Hoje daremos destaque à criatividade. A campanha de vacinação contra a gripe foi iniciada em todo o território nacional. De acordo com o Ministério da Saúde, o objetivo é imunizar 79 milhões e 500 mil brasileiros. O setor industrial recuou em 8 dos 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O analista Bernardo Almeida fala a respeito dos dados obtidos. E após supostas ameaças de ataque às escolas de Petrópolis, a Prefeitura informou que vai adotar estratégias para aumentar a segurança nas unidades da cidade. Com o objetivo de levar a Páscoa para todos, um programa especial foi realizado no último sábado no Maracanã pelo governo do estado. E o solstício de abril abriu inscrições na última quinta-feira, uma nova fase para o edital do festival que vai ser realizado em Petrópolis. O diálogo com o objetivo de ampliar a criatividade. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Boa tarde para você, estamos ao vivo, mais uma edição do Correio Petropolitano Debate começando, após o feriado prolongado, Páscoa, e você acredita que ganhou muito chocolate, né? Período aí que a galera aproveita, curte bastante, mas muito cuidado aí também com açúcar, viu? É sempre bom a gente dar essa recomendação para você. A gente vai começar o Correio Petropolitano Debate de hoje, lembrando você que pode nos seguir nas nossas redes sociais, em nosso Instagram, Correio Petropolitano, e também em TVC Correio da Manhã. Por lá você vai ficar antenado sobre toda a nossa programação e também os materiais produzidos pela equipe de jornalismo aqui da TVC. Além disso, você pode nos acompanhar ao vivo pelo nosso Facebook e também pelo nosso YouTube, TVC Correio da Manhã. Além disso, você consegue curtir, compartilhar, enviar para o seu amigo, familiar e, claro, interagir aqui com a gente, mandar a sua mensagem, mandar o seu recado, a sua denúncia, a sua reclamação sobre algum tipo de problema que você está enfrentando aí na sua região. Não necessariamente de Petrópolis, mas também de Três Rios, Teresópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes e Paraíba do Sul, que a gente já tem o costume de comunicar aqui para você. A gente começa então essa edição de hoje falando sobre notícia, e uma notícia extremamente importante, porque a campanha nacional de vacinação contra a gripe começou nesta segunda-feira. Segundo o Ministério da Saúde, a meta é vacinar até o dia 31 de maio, pelo menos 90% do público prioritário para a imunização, que soma cerca de 81 milhões e 800 mil pessoas. Entre os alvos da campanha estão pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses até os 5 anos de idade, trabalhadores de saúde, professores, gestantes e também puérperas. Também fazem parte do público prioritário povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, profissionais das forças de segurança e salvamento, militares, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, os profissionais do sistema penitenciário e pessoas privadas de liberdade, além dos adolescentes sob medidas socioeducativas. Neste ano, todos os segmentos prioritários serão imunizados ao mesmo tempo. O Ministério da Saúde estima vacinar 79 milhões e 500 mil pessoas em todo o país e, por isso, distribuiu 80 milhões de doses. Em Petrópolis, a previsão é de vacinar 134.163 pessoas que compõem o grupo prioritário, como a gente comentou, as crianças de 6 meses, menores de 6 anos, além dos idosos acima dos 60 anos, as gestantes e puérperas. A Prefeitura, inclusive, por meio da Secretaria de Saúde, já está organizando todo o esquema vacinal para receber o público-alvo.
A aplicação das doses começa hoje, nessa segunda-feira, nas 13 salas de vacinação do município. E amanhã, terça-feira, ela também vai estar disponível nos postos de saúde da família das comunidades. Então, se você está nos acompanhando nesse momento, não deixe de levar, né, o seu filho, né, para se vacinar, para se imunizar. A gente chega agora no período de inverno. Nesse período, o costume de ficar resfriado, né, contrair o vírus da gripe é maior. Então, não deixe de levar aí o seu filho, você gestante, puérpera também, de se vacinar contra a influenza. Vacina sempre anual, a gente sabe disso. Período aí, a estimativa é atingir 90%. Vamos torcer para que a gente possa atingir esse índice aqui no município. Responsabilidade nossa como cidadão ir até o posto de saúde ou então até o centro de saúde, uma unidade básica de saúde para receber essa vacinação. Mudando de assunto, a gente falou aqui sobre a Páscoa, o chocolate, e justamente em comemoração à Páscoa, uma programação especial foi realizada no último sábado no Maracanã. O evento Esporte, Páscoa e Lazer, desenvolvido pela Secretaria Estadual de Esporte e Lazer da Suderj. A programação começou por volta das 8 horas da manhã e seguiu até 1 hora da tarde. Contou aí, como a gente vê nas imagens, com pula-pula, ping-pong. Tivemos ali também até a presença do Corpo de Bombeiros em caso de alguma ocorrência. Contou com a Feira do Livro e também, claro, a presença do Coelhinho da Páscoa ali para animar a criançada que estava participando. É muito bom a gente ver ações como essa sendo realizadas, levando esperança para as crianças, brincadeiras e esporte, que é algo fundamental durante esse período, início, né, da fase de crescimento. As crianças precisam se movimentar, precisam estar ativas e ações como essa trazem esse objetivo de alguma forma, viu? Vamos mudar de assunto, vamos falar um pouco sobre economia, porque com a variação negativa de 0,3% na indústria nacional em janeiro, na série com o ajuste nacional, 8 dos 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o indicador apresentou taxas negativas. Quem fala a respeito sobre os dados é o analista Bernardo Almeida e a gente acompanha nesse momento mais um trecho dessa fala. De 2022 para janeiro de 2023, a indústria nacional atinge variação negativa de 0,3%. Em termos regionais, 8 dos 15 locais pesquisados atingem resultados negativos. Em primeiro lugar, em termos de influência, nós temos a indústria de São Paulo com uma queda de 3,1%. O setor de derivados do petróleo foi o que mais influenciou essa queda para a indústria paulista. Em segundo lugar, nós temos a indústria do Rio Grande do Sul, com uma queda de 3,4%. Também o setor de derivados do petróleo foi o que mais influenciou negativamente o resultado para a indústria gaúcha. Já no lado positivo, a principal influência positiva sobre o resultado nacional está com a indústria do Espírito Santo, com um crescimento de 18,6%. Esse crescimento se dá pelo bom desempenho do setor extrativo. Em segundo lugar, nós temos a indústria de Pernambuco, com crescimento de 17,3%. O setor de derivados do petróleo foi o que mais influenciou positivamente a indústria pernambucana. Tá aí os dados, então, em relação ao setor da indústria aqui no país, sofrendo impacto positivamente por conta do Espírito Santo, como comentou, então, o analista Bernardo Almeida. Muito obrigado pelas informações. A gente vai falar sobre Petrópolis mais uma vez, e esse é um assunto delicado e extremamente importante. No último fim de semana, a gente tem acompanhado até pelas redes sociais aí um grande movimento, uma grande preocupação de pais responsáveis, até mesmo de alunos, por conta de um suposto ataque às escolas municipais aqui da cidade. Algo que foi amplamente debatido aí, como a gente comentou, pelas plataformas digitais, nas redes sociais, e justamente por conta disso a Prefeitura de Petrópolis e também o 26º Batalhão de Polícia Militar reforçaram, né, as tropas nesta segunda-feira nas unidades aqui das escolas, né, daqui de centro. Inclusive, o Dom Pedro II, a gente conseguiu ver ali uma viatura, os agentes da Polícia Militar também ali próximo da escola. E a gente vai conversar, na verdade, agora sobre esse tema
com o nosso repórter, o Wellington Daniel, que vai trazer informações ao vivo para a gente, justamente sobre esse tema, porque parece que a Prefeitura tem adotado estratégias e criou um grupo justamente para abordar e aumentar a segurança nas escolas. Wellington, é isso mesmo? Você, inclusive, está próximo aqui de uma escola aqui no centro da cidade, não é isso mesmo? Boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. Estou aqui no Colégio Dom Pedro II, Richard, conhecido CENIP, né? E a gente já consegue ver que uma viatura da Polícia Militar está posicionada aqui desde cedo, e assim deve ser também nas outras escolas, principalmente as que receberam essas tais ameaças pelas redes sociais. A Prefeitura anunciou na manhã de hoje, durante a reunião do secretariado, que vai criar um grupo multidisciplinar para debater a questão. Então, esse grupo vai envolver Secretaria de Educação, Secretaria de Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, dentre outros órgãos também do município, além também do Poder Judiciário, Ministério Público e entidades do terceiro setor, Richard. E, como falei agora na entrada, né, o policiamento está reforçado nas escolas, mas uma informação muito importante que a Polícia Militar passou para a gente é que esses perfis que estão disseminando essas tais ameaças, eles foram identificados pela seção de inteligência e eles não têm relação com os jovens de Petrópolis. Então a polícia pede que a população fique atenta, não repasse informações sem saber da sua procedência, porque é exatamente isso que esses grupos querem. Querem causar pânico na sociedade, então estão repassando essas informações de possíveis ataques. Perfeito, Wellington, e realmente a gente viu esse cenário, né, de preocupação, até muitos alunos, né, eu, por exemplo, tenho irmãs mais novas, né, que estudam nas escolas aqui da cidade, justamente falando se não vou na aula hoje, né, nessa segunda-feira, devo faltar a aula, colegas também abordando esse tema justamente por conta dessa preocupação. É sempre importante, você ressaltou bem, a gente bater nessa tecla, né, de que conferir as informações e, claro, evitar essa disseminação de forma descontrolada justamente para não gerar esse pânico, né? É exatamente isso, Richard. É muito importante que a população fique atenta e, principalmente, se tiver alguma denúncia, a gente tem aqui o telefone da Patrulha Escolar, que é o 24 992 15 2103. Vou repetir para você que está em casa, 24 992 15 2103. Esse é o telefone que você pode encaminhar essas denúncias a respeito de ameaças, a respeito de alguns problemas nas escolas, que a Patrulha Escolar da Polícia Militar está atenta. E vale também ressaltar que, em breve, né, daqui a alguns meses, o Estado vai estar lançando também um aplicativo de emergência, o Rede Escola, que é onde os diretores, os profissionais de educação, os próprios alunos, tendo alguma ameaça, eles podem acionar a Polícia Militar por esse aplicativo. É um aplicativo que já está em desenvolvimento, deve ser lançado em breve. As suas informações, um bom trabalho para você. Obrigado, Richard. Boa tarde. Para você que está nos acompanhando, realmente é um assunto muito delicado e a gente ressaltou aqui para você, então, a necessidade de conferir essas informações, não compartilhar de forma imediata. E, claro, se você receber, o Wellington passou aqui para você o número de denúncia para realizar essa informação, divulgar para os órgãos responsáveis esse tipo de informação que chegou até você, justamente para não causar esse pânico, essa preocupação em toda a cidade, até porque a gente tem escolas em todas as localidades, do 1º ao 5º distrito, e isso gera uma preocupação muito grande. Petrópolis já passou por grandes dificuldades no setor da educação, ano passado principalmente também por conta das tragédias, por conta da falta de aula, devido aí, né, aos problemas que foram acarretados. Então não podemos mais uma vez gerar a falta dos alunos, a ausência dos alunos dentro das escolas. É claro, a segurança precisa muito ser ampliada nas escolas, sejam escolas municipais, sejam escolas estaduais. É necessário pensar, né, de maneira como fazer com que as escolas hoje tenham segurança, que o pai que vai para o trabalho, que deixa o seu filho na creche, ou o pai que deixa o seu filho na escola, ele pode deixar com tranquilidade, porque os órgãos públicos vão adotar medidas adequadas para a segurança dessas crianças. E assim a gente espera que realmente seja feito.
E esse tema, apesar de ser muito delicado, muito triste, mostra a necessidade de investimentos no setor da educação. Não só dentro da sala de aula, com mais investimentos, mas também no âmbito escolar, no âmbito do local de segurança, de câmeras de segurança, de como fazer a entrada desses alunos, como o acesso à escola, de que maneira que esse acesso é feito, um controle mais rígido das pessoas que entram na escola. Tudo isso tem que ser debatido e ampliado para que a gente possa ver cada vez menos ocorrências como a gente acompanhou, que eu não vou citar aqui o nome, justamente para não incentivar, a gente sabe do que a gente está falando. A necessidade de investimento na educação é imediata e assim a gente espera que seja realizada, não só pela Prefeitura de Petrópolis, mas no Estado e também pelo governo federal. A educação sempre foi e sempre será uma das prioridades, mesmo que os órgãos públicos não deem a devida atenção. A gente fala que a educação transforma vidas e realmente ela tem esse poder, ela tem essa capacidade, mas é preciso também investir não só na educação de qualidade, mas na infraestrutura para esses alunos e na segurança para esses alunos, mas não só para os alunos, para os professores, para os diretores e para todos os colaboradores que estão envolvidos na área da educação, tão fundamental que forma todas as outras profissões. Mudando de assunto, o governo federal autorizou a realização de concurso para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com 814 vagas. O prazo para a publicação do edital de abertura será de até 6 meses. São 296 vagas para analista em ciência e tecnologia, 253 para pesquisador e 265 para tecnologista. Para todas elas, a escolaridade exigida é o nível superior, ou seja, a faculdade. A portaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos foi publicada nesta segunda-feira, no Diário Oficial da União. Este é o segundo concurso público autorizado pelo atual governo. O primeiro, do Ministério das Relações Exteriores, oferece 30 vagas para o cargo de terceiro secretário da carreira da diplomacia. Além deles, o Ministério da Gestão também autorizou a nomeação de 40 candidatos a especialistas em recursos minerais já aprovados em concurso público para a Agência Nacional de Mineração do Ministério de Minas e Energias. Todas as autorizações de concursos e nomeações no âmbito do Executivo Federal estão disponíveis para consulta pública. Na semana passada, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, informou que o governo anunciaria até o dia 10 de abril, ou seja, hoje, o primeiro bloco de concursos públicos autorizados para a administração federal. Ela destacou que há previsão no orçamento e serão priorizados os órgãos com maior déficit de pessoas. Vamos falar sobre Petrópolis mais uma vez, porque o Solstício do Som abriu na última quinta-feira uma nova fase de inscrições para o edital do festival que abre o inverno no Hemisfério Sul. Agora podem também se inscrever bandas que são de fora de Petrópolis e que querem se apresentar no evento, que vai ser realizado entre os dias 16 ao dia 21 de junho. O local ainda não foi divulgado, deve ser comentado em breve. Bandas que ensaiam em Petrópolis e que têm pelo menos um integrante da cidade também podem continuar se inscrevendo até o dia 16 de abril. Entre os critérios para a seleção estão não ter se apresentado nas últimas 2 edições, ou seja, inverno e verão de 2022, e que possam oferecer pelo menos 40 minutos de repertório 100% autoral e comprovado em gravações disponíveis ao público, de preferência com lançamentos recentes. A gente comentou sobre a questão da vacinação no país, aqui em Petrópolis. Inclusive, em 3 dias ela também começou, e ela vai se estender de hoje, segunda-feira, até o dia 31 de maio. O imunizante será disponibilizado em todas as unidades básicas de saúde do município e também no setor de imunização do posto da saúde central, para todos os grupos prioritários. O cidadão pode receber no mesmo dia a vacina da influenza e também a vacina contra a Covid-19, que a vacinação bivalente continua na cidade.
No primeiro momento serão vacinadas, como a gente comentou, as crianças de 6 meses e menores de 6 anos de idade e também gestantes, puérperas, povos indígenas, os trabalhadores da saúde, idosos acima dos 60 anos, além de mais outros grupos prioritários que a gente já comentou aqui no programa. A vacinação contra a influenza permite reduzir os sintomas nos grupos prioritários e deve reduzir a sobrecarga sobre os serviços de saúde. A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. É de elevada transmissibilidade, ou seja, é muito transmissível, e distribuição com tendência a se disseminar facilmente. Os sintomas da doença, como a gente sabe, são muito parecidos e confundidos até mesmo com os da Covid-19. Por isso a gente ressalta, não deixe de se imunizar contra a Covid-19, vacinação bivalente está disponível nos postos de saúde e também contra a influenza. Se você ainda não tomou da Covid-19, está faltando alguma dose, atualize a sua caderneta e aproveite e já tome a vacina também contra a influenza. Você pode tomar as duas doses no mesmo dia sem problema algum, sem nenhuma complicação. Assim a gente mantém a saúde em dia e, claro, cuida também da saúde do próximo. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas antes do intervalo, lembra você que estamos ao vivo em todas as nossas plataformas e vamos abordar a criatividade. Haverá um evento entre os dias 20, 21 e 22 deste mês, que é uma oficina criativa que acontece em todo o mundo. Vamos conversar com Anderson Leal, que é o organizador do evento, que vai ser realizado primeira vez aqui em Petrópolis. E também vamos conversar com Marta Barbosa, que vai ser uma das palestrantes do evento e vai falar de que maneira que a criatividade pode inclusive ajudar o seu negócio e, claro, alavancar as vendas. Tudo isso após o intervalo, que é rápido, 2 minutos, e a gente volta já já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece.
nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta. Vamos então agora dar início à nossa entrevista. Vamos falar sobre a Escola Criativa e vamos falar sobre esse evento que vai ser realizado pela primeira vez aqui em Petrópolis. Vamos entender um pouco dele também. Para conversar com a gente no Correio Petropolitano Debate de hoje, nós temos aqui Anderson Leal, que é o organizador, e também nós temos aqui a Marta Barbosa, ela que é uma inspiradora do projeto, como a gente comentou aqui antes de iniciarmos o nosso bate-papo. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Bom, a primeira pergunta que eu faço, eu queria que você explicasse para quem está acompanhando, Anderson, justamente o que é esse evento, o que é esse projeto. Richard, obrigado pelo convite, né? E o evento ele é o maior evento colaborativo de criatividade do mundo, né, que está chegando agora em Petrópolis. Colaborativo porque, na verdade, é um evento gratuito de todas as partes. Então, eu que estou aqui na organização de Petrópolis, estou cedendo meu tempo para isso, né? Os inspiradores que vão estar participando, falando, palestrando, todos estarão lá também de maneira gratuita, né? E também não é cobrado pelas palestras por nada. Quem se inscrever para poder assistir, vai assistir de maneira gratuita também. Então o trabalho é todo voluntário, os espaços onde vão acontecer, todos foram cedidos também pelos anfitriões, né? E tem também os patrocínios, né, dentro da cidade, né, que a gente busca também. E de repente hoje aqui a gente consegue angariar um patrocínio. Mas é isso, é um evento voltado para celebrar a criatividade, pois o dia 21 de abril, desde 2018, a ONU homologou como Dia Mundial da Criatividade, e desde então esse evento é celebrado nessa data, normalmente 3 dias ao redor, né? Então assim, dia 20, 21 e 22 de abril é quando acontece esse ano, né? E celebra a criatividade como? Trazendo pessoas com ideias diferentes, né? Com negócios diferentes, né? Com alguma coisa que tenha para trazer para a população, né? E um dos grandes objetivos desse evento é acelerar os talentos da cidade. Marta, queria que você falasse, você também como incentivadora, inspiradora do projeto, a importância de realizar um evento como esse, por exemplo, numa cidade do interior. Olá, meu nome é Marta Barbosa, também sou escritora, né, Brasil Sem Estrelas, e de suma importância é nós motivarmos as pessoas a explorar o seu potencial. E numa cidade como a nossa, de interior, daqui pode sair várias ideias, vários projetos que podem abranger o Estado, a nação,
E como o Anderson falou, é um evento mundial. E olha que coisa interessante para a nossa cidade, participar de um evento tão grande como esse. Com certeza, aqui na nossa cidade tem talentos, tem pessoas que podem mover as finanças da cidade, pessoas que podem trazer e agregar. Então a criatividade, ela precisa ser despertada. Muitas pessoas, elas deixam de ousar, de empreender, embora sejam criativas, mas por falta de inspiração. E nós estamos aqui para isso, para inspirar, para motivar você a sair da inércia. Por isso. E um grande diferencial desse projeto também, que eu achei legal chamar atenção para isso, que ele acontece nesses 3 dias e simultaneamente em 60 cidades no Brasil. Então são 60 cidades nesses mesmos 3 dias que vão estar celebrando a criatividade. Agora, Anderson, eu queria que você falasse justamente sobre criatividade. A necessidade dela para tudo, na verdade. Para um trabalho, para iniciar um negócio. Por que realizar essa oficina? E também aproveito para fazer um outro gancho aqui. Qual a necessidade e a importância desse evento também para as crianças? A gente sabe que as crianças, elas têm um fluxo muito criativo, muito grande, e é um processo muito importante. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, a importância dos pais, tios, avós, levarem também as crianças para esses eventos. A criatividade, para mim, né, eu tenho 2 maneiras de falar sobre criatividade. Uma delas é dizer que ela é uma ferramenta resolvedora de problemas, né? Então a gente não precisa de criatividade para fazer tudo, mas precisa de criatividade para algumas coisas. Então de 100 atividades que você faz, você não precisa de criatividade. O rapaz veio aqui agora e colocou o microfone aqui em mim. Não precisa de criatividade para isso. Quando ele jogou, colocou, acabou, né? Então digamos que de 100 atividades do dia, 98, 99 não precisam, mas uma, né, é importante que seja criativo para partir para a segunda coisa que eu tenho para dizer de criatividade, né? Criatividade para mim é uma máquina do tempo. Então, se você faz uma atividade e de uma maneira normal, do jeito que sempre foi feito, de repente você leva 3 meses para chegar naquele resultado. E com criatividade você chega em 1 mês. Então você ganhou 2 meses aí com a criatividade. Então a criatividade serve para acelerar realmente os projetos, para acelerar o mundo de maneira geral, né? E as crianças, né? O que acontece? Toda criança ela nasce criativa. Não é uma maneira de dizer, realmente isso é verdade, né? As crianças têm uma maneira diferente de ver o mundo, né? De se conectar com as coisas. A criança às vezes traz coisas para você de uma maneira que você nunca pensou, ela vem, te questiona e pega todo mundo, né? Esses dias eu até falei sobre isso, né? Se você pudesse ser um animal, que animal você seria? Eu? Você? Não sei, acho que, sei lá, um leão talvez. Você, né? Uma águia. Uma águia, né? Então, essa questão veio de uma criança. A gente está fazendo um curso dentro do World Creativity Day, eles oferecem um curso de liderança criativa. E o professor, ele trouxe essa questão, né? Falou que a filha dele entrou na sala perguntando isso para as pessoas. Aí cada um falou um animal, né? Aí quando a criança ia saindo, ele falou assim, mas volta aqui, e você? Que animal você gostaria de ser? Eu falei assim, um tigre com asas. Aí a pergunta agora já é o seguinte, sabendo que é possível ser um animal assim, você mudaria a sua resposta? Porque a gente se limita àquilo que é um padrão, que é o normal. Sim. A criança não, né? Aí de repente agora tu vai falar, pô, queria ser um dragão, um ser mitológico, queria ser um... Né? Aí já, porque assim, ninguém limitou. Se você pudesse ser, abre muitas possibilidades. Sim. E a gente se limita ao que é o padrão, mas a criança não. Então assim, até citando um outro exemplo, a NASA, um tempo atrás, fez uma pesquisa, bastante tempo, para identificar o potencial criativo dos seus engenheiros. Eu não vou lembrar dos números precisos, mas dá para ter uma noção de que está com o papelzinho lendo aqui. Mas assim, dentro da pesquisa que foi feita, eles perceberam que os engenheiros da NASA tinham 2% de potencial criativo. E aquilo foi uma coisa muito impactante para eles. Eles imaginavam, como assim 2% só? Né? E aí começaram a estender essa pesquisa. Nessa extensão de pesquisa, eles viram que jovens adolescentes tinham 15%, 16% de potencial criativo. Indo para jovens, crianças mais novas, 5 anos, 4 anos, 98% de potencial criativo. Então, alguma coisa ao longo do tempo, entre o jovem e a gente, entre a criança e a gente, foi se perdendo, né? E, na verdade, assim, por isso que é importante se estudar criatividade, né? Ao longo de estudo de criatividade, a gente começa a identificar tudo aquilo que bloqueia a criatividade.
né? Eu, a Marta e a Fernanda, nós vamos fazer um painel na abertura do evento, no dia 20, lá no LNCC, falando sobre uma dessas questões que bloqueiam a criatividade, que são as crenças limitantes, né? Então, assim, ao longo do estudo, assim, vários pontos são trabalhados para não se bloquear. E quem bloqueia a criatividade? A família, com as melhores das boas intenções, bloqueia a criatividade, né? A escola também, achando que está ajudando, mas bloqueia, né? E o mundo de maneira geral. A criança vai crescendo e vai sendo bloqueada por muitas coisas. O famoso padrão que a gente tem, até mesmo de estilo de vida, né? Sim, sim. Olha, por exemplo, uma coisa que é muito padrão é assim, de premiar a criança quando acerta alguma coisa. Então, a criança, ela se traz uma coisa diferente na sala, fala uma coisa diferente em sala de aula, e se dentro daquela sala não tem uma permissividade para o erro, né? E ela fala uma coisa errada e todo mundo debocha, todo mundo ri, sabe aquela coisa de sala de aula, sabe? Então, assim, quando isso acontece com criança e jovem, ele começa a fazer o seguinte: porra, não vou arriscar falar mais nada diferente, vou falar aquilo que sempre foi falado, né? Porque se eu falo uma coisa diferente, todo mundo vai julgar, vai me julgar, assim, né? Se eu faço aquilo que sempre foi feito, eu ganho um prêmio, mãozinha, que legal, parabéns, ganha nota máxima. Então começa a fazer o quê? Deixar de trazer novidade, deixar de expor a sua ideia, aquilo que ela pensa, que de repente é diferente de todo mundo ali dentro, para responder aquilo que sempre foi respondido. E tem o cumprimento de todo mundo, a aprovação de todo mundo. Então, por exemplo, o medo de errar é uma coisa que bloqueia a criatividade. Então, as famílias, as escolas, tudo podem começar a criar um ambiente onde o erro passa a deixar de ser uma coisa errada, né, a entender que o erro ajuda no crescimento, né? E assim, falando até de NASA, que eu acabei de citar aqui agora, falando sobre erros, né, uma das coisas que é mais dita no mundo, entre os meios aí das pessoas motivacionais e tal, que fala assim: foguete não anda de ré. Todo mundo, né, fala, foguete não dá ré, todo mundo adorava falar isso, né? E agora dá ré, né? Então, de repente na NASA, aqueles engenheiros lá que só tinham 2% de potencial criativo, de repente vem o Elon Musk, né? E traz uma virada completamente diferente, fazendo o foguete voltar de ré, pousar, reaproveitar o foguete e abaixa o custo de um foguete lá para baixo, né? Então, assim, agora são vistos como loucos. Uma pessoa como ele que chega e fala uma coisa completamente diferente, né? Então tem que ter um ambiente receptivo a isso, né? Então, por isso que sim, é importante trabalhar com a criança desde cedo, porque o que eu acredito, né, a gente acredita lá na oficina criativa, é o seguinte: não é que a gente quer tornar as crianças criativas, é que a gente quer fazer que a criatividade da criança vá junto com ela para a vida adulta. Marta, agora, você escreveu um livro. Para se escrever um livro, precisa de criatividade, não só isso, né, lógico, mas queria que você falasse justamente sobre essa questão da inspiração, porque justamente a gente entra num ponto, principalmente hoje em dia, em que as ferramentas tecnológicas, elas auxiliam muito na produção de alguma coisa. Isso, de alguma forma, pode limitar a criatividade daquela pessoa por ter tudo muito fácil. Como levar inspiração para essas pessoas justamente nesse período? Então, eu costumo dizer que a criatividade, nós somos seres criativos. Nós já nascemos criativos. O que acontece ao longo dos anos é que o Anderson estava aqui expondo muito bem. Em determinado tempo da nossa vida, nós somos tolhidos de usar e de exercer essa criatividade. Todos nós nascemos seres criativos. Na cadeia humana, animal, de todos os seres viventes, nós, seres humanos, somos os únicos que temos essa oportunidade, essa magia de criar. Assim como o Criador, nós também somos criativos. Só que durante o processo do nosso crescimento, nós somos limitados por palavras, por traumas, coisas que acontecem na escola. E aí nós estamos falando de tecnologia, que é muito bom, que é muito excelente. Só que de todas as máquinas que existem, de todo o processo tecnológico que existe um ser criativo por trás. Então, não perder essa expressão da criatividade, mesmo quando criamos para melhorar a tecnologia, para melhorar, para aprimorar
tudo que nós precisamos, existe um ser ali que está criando. Nós falamos Anderson falou do Elon Musk. Talvez de tanto ele ouvir foguete não dá ré, foguete não dá ré. A mente dele é criativa. Ele, não, eu vou dar um jeito de fazer algo para que o foguete dê ré. Então tá, escrevi um livro. Eu sou uma pessoa hoje desbloqueada, minha mente é aberta, sem medos. Mas eu fui bloqueada na infância, no 2º ano da escola, no processo de fala. Eu fui falar abertamente depois de 18 anos de idade. Tanto era o meu medo de colocar a minha voz para fora e de ser criativa. Tudo por causa de uma brincadeirinha. Então, assim, sempre fui muito curiosa, sempre gostei de imaginar, sempre gostei de criar. E em um dado momento eu fui falar algo que eu pensei e a professora simplesmente ela achou não era o que eu pensei, ela riu e só que chamou as outras, Marta falou isso. E aí os amigos todos riram. Dali por diante eu decidi me calar. E aí a minha criatividade foi ficando não limitada, mas escondida. Então, assim, tudo é um processo. Nós somos seres inteligentes e criativos. Nós nascemos assim. Por que perder a essência ao longo do caminho? Né? Então, muito bem, eu escrevi um livro, precisei de criatividade? Na verdade, não, ela sempre esteve em mim. Eu só precisei de uma caneta e de um papel e entender que eu posso pôr para fora ideias. Que eu posso falar, que eu posso ouvir pessoas, que eu posso realizar. Então, a gente começa a trabalhar essa questão nas crianças, que esse é um projeto muito interessante, a Escola do Anderson trabalha de uma maneira muito interessante, para que nós possamos tratar essas crianças que estão vindo aí para uma geração, mas também, agora, no momento onde nós encontramos, trazer de volta para o ser adulto, assim como eu, Anderson e você, que provavelmente também já foi tolhido em alguma área da vida porque alguém disse alguma coisa sobre você, porque alguém te expôs ou porque alguém te limitou. Uma criança, ela tem ideias e ela não tem vergonha de falar. Só que uma criança, quando fala, vem pessoas como nós, adultos, fica quietinho, não fala isso não. Deixa a criança sonhar. Deixa a criança sonhar. Nós vamos ter crianças e jovens no nosso futuro próximo, que serão pessoas assim, reconhecidas no mundo, por causa da criatividade. E aqui de Petrópolis, porque está levantando uma geração que está resolvendo abraçar essa causa da criatividade e trazer essas pessoas para fora. Colocá-las de volta no lugar de onde elas nunca deviam ter saído. E a gente entra num processo a longo prazo, né, Marta, também de que se eu, vamos dizer assim, evoluo, né, ao longo dos anos, trago essa criatividade junto dessa criança, ela se torna um adulto criativo, consequentemente, se ela for ter um filho, ela não vai trazer essa limitação que temos esse costume de levar, né? Sim. Exatamente. E esse movimento de criatividade em Petrópolis, a nível nacional, mundial, visa trazer mentes brilhantes. De repente, dentro da sua casa tem alguém de mente brilhante e você está balançando a cabeça e rindo. Entendeu? E esse movimento de trazer para fora essa criatividade vai proporcionar riqueza para o nosso país, vai proporcionar riqueza para a nossa cidade. Existem ideias guardadas na mente de crianças e de adolescentes e até de adultos, inclusive até de você, Richard, que pode movimentar, que pode mudar a história de uma cidade, a história de uma nação. Agora, quem foi que disse para você que a tua ideia é tão pequena que ela não pode ser conhecida? Né? Então, esse movimento de trabalhar a criatividade é trazer para fora aquilo que nós fomos feitos para ser. Anderson, me tira uma dúvida. Quando que foi criado esse projeto? Quando foi dada essa iniciativa? Até porque precisa de um estalo também, essa virada de chave, como a Marta comentou. O projeto foi criado pelo Lucas Foster. Não sei se vou lembrar a data agora, mas acho que desde 2014 ele está envolvido
né, com esse projeto. Mas a partir de 2018, quando a ONU homologou a data, que foi o grande start do projeto acontecer. Eu descobri o projeto em 2020, em meio à pandemia. Eles fizeram uma versão toda online. E aí eu participei aquele ano, né, de tudo que estava disponível. Tanto atualmente, né, vão ter atividades online também, vão ter lives, né, acontecendo. Aqui em Petrópolis são 45 atividades, me parece. Né, a maioria presencial, a grande maioria, mas vão ter algumas lives acontecendo e vídeos também. Pessoas que inscreveram alguns vídeos de projetos. Né, então eu procurei o projeto até para poder inscrever a escola. Como a escola lida com criatividade, a gente lida com isso desde 99, né, e agora a criatividade está virando uma potência, né, porque antigamente não era, né, era mais uma habilidade. Só que agora você entra no LinkedIn, qual é a habilidade, a soft skills, né, você entra ali no LinkedIn, qual é a habilidade mais importante, né, para hoje em dia as empresas estão procurando. Você vai ver a criatividade está sempre no primeiro, segundo, está sempre ali. Né, talvez justamente por conta dessa ausência ao longo dos anos, digamos, ausência, na verdade, limitação. Talvez por conta assim acho que o mundo vai se estagnando, né? Então tudo que é comum, né, tem mais pessoas concorrendo, tem mais pessoas, né, disputando no mercado, né, tudo isso, e aí vão sempre exigindo mais alguma coisa, as empresas vão sempre exigindo mais alguma coisa, né? Tanto que antigamente o curso superior era o curso superior, né? Hoje em dia é mais um diploma. Então você não pode parar de estudar nunca, você tem que estar sempre envolvido com alguma coisa para você no mercado estar aí atualizado, né, e sendo desejado pelo mercado, né. Então acho que hoje em dia se despertaram para isso, né. Só que assim, as empresas pedem criatividade, só que as escolas de repente não trabalham criatividade, né. Ensinam, mesmo numa universidade, ensinam a fazer aquilo tudo ali dentro da regra, dentro da BNT, dentro da norma, e aí quando sai para o mundo a empresa fala assim, quero que você seja criativo. Como é que eu faço isso? Né? Então está sendo um tesouro, encontrar pessoas criativas está sendo um grande tesouro. Então eu fui buscar o evento a fim de inscrever uma atividade da oficina criativa. Né? Uma das características da escola é a pintura dos painéis no muro, né? Então, Petrópolis não tinha um movimento, eu falei, vou inscrever um vídeo contando a história do muro, mostrando o projeto para o mundo, né? E aí eu procurei com esse intuito e aí começaram a fazer muita pergunta e tal, e quando eu vi eu estava passando por um processo seletivo. Aí falaram, pô, você tem as características de um líder de cidade, você quer levar isso para Petrópolis? Eu falei, vamos embora. Vamos aproveitar o gancho. Exatamente, então assim, procurei eles para inscrever a escola, uma atividade da escola, e acabei trazendo para a cidade, né? Que eu acho que assim, Petrópolis merece, né? As pessoas merecem criatividade, como diria uma professora minha de criatividade, a Luciane Valls, né? Criatividade sim, porque as pessoas merecem criatividade. Ela inclusive vai palestrar também. Ela vive nos Estados Unidos, né? É uma grande estudiosa e professora de criatividade. Eu faço parte de um grupo com ela de estudos, né? Ela nos Estados Unidos, tem gente, tem uma professora em Buenos Aires, tem gente em Brasília, São Paulo e tal, e a gente se reúne de 15 em 15 dias para discutir criatividade e o grupo acaba se ajudando muito também. Tanto que a live nossa, que eu vou participar, é desse grupo. Sim. Né? Vai falar sobre comunidades de apoio à criatividade, porque é importante, porque você deve fazer parte de uma. Né? Então, essa comunidade nossa vai fazer uma live para falar sobre isso para as pessoas. Né? Que bacana. E Marta, sobre o que você vai falar no dia, na participação? Eu vou falar, nós temos 2 momentos, tá? Essa oficina que nós vamos fazer no início, nós vamos falar sobre crenças limitantes e seus destraves. E a minha palestra especificamente, ela vai ser sobre a singularidade do seu negócio e também sobre as conexões e o ecossistema do network. Então eu vou trazer de uma forma diferenciada como funciona e o que deve acontecer nesse ecossistema. Então, nós vamos falar sobre como encontrar no meio da criatividade a singularidade que só você tem, tá? É sobre isso que nós vamos estar falando. Ou seja, é muito voltado também para o microempreendedor, por exemplo, para quem está iniciando um primeiro negócio, ou até mesmo para aquele que quer renovar, quer dar uma repaginada e se lançar novamente no mercado. Sim, ele também vai falar de ativação em relação a negócios,
mas ele tem como propósito mostrar que você não é mais do mesmo e nem o seu negócio é mais do mesmo. Por isso que nós vamos tratar sobre a singularidade do negócio, a singularidade sua, da pessoa. Todos nós somos seres únicos. Se você for ver a digital, em tantos anos, em tantas, ninguém tem uma digital como a minha. Então, na minha mente, é incabível uma pessoa tão única como eu ter nascido só para existir na Terra. Então, assim, da mesma maneira que nós vamos tratar a singularidade do seu ser, a singularidade do que você foi chamado para fazer. Então, vai ser um assunto que vai trazer para fora a singularidade de porque você é apresentador. A singularidade porque eu sou inspiradora. A singularidade porque Anderson tem uma escola criativa. Então, nós vamos trazer para fora essa singularidade. E saber encaixar essa singularidade no network, no ecossistema do network. Aí as coisas, elas tendem a acontecer. A lei da semeadura, nós somos como semente. E semente, quando é lançada na terra, ela não tem outra função a não ser dar frutos. Acho até interessante você falar sobre o público, né, de empresários e tal. É legal a gente tocar nesse assunto também. Sim. Que é um evento para todo mundo. Né? Então, por exemplo, no caso, né, você falou para empresários, sim, vão ter outros eventos lá voltados para quem é empreendedor, né, e quer crescer, quer ver possibilidades diferentes, ideias diferentes, né? Eu acho que tudo agrega. Você pode até ver uma pessoa que é de um nicho completamente diferente do seu, mas a criatividade vem daí, né, das combinações, né? Às vezes ela tem uma ideia super diferente para aquele nicho de trabalho, o meu é outro, mas, pô, e se eu empregar isso aqui? Então, para o empreendedor é interessante. Para as pessoas também, por exemplo, a gente teremos lá duas atividades que acabam colaborando para um tipo de necessidade. Hoje em dia, todo mundo aí está lidando com internet, todo mundo acaba sendo um pouco influencer, né? Na sua área, Sim. Todo mundo quer mexer com isso, quer lidar com isso, né? Então, nós vamos ter ali algumas pessoas voltadas para isso. Por exemplo, a doutora Marielle é uma que ela é odontologista, né? Ela é dentista, e ela tem um trabalho que ela faz em rede também. Além de ter um trabalho diferente, ela comunica muito as coisas para os seguidores dela, né? Nós vamos ter lá a Sabrina Sabrá, que é uma influencer na cidade também. Vai ter um momento dela que ela vai falar sobre essa questão do impacto, né? Porque uma das temáticas do projeto é a era dos criadores de impacto. Então ela vai falar sobre isso, ela vai trazer sobre essa revolução digital, vai falar. Nós temos uma fotógrafa que vai falar sobre essa necessidade de ser criativo, porque você tem um feed ali, você está sempre colocando muita coisa ali, e de onde você vai extrair as ideias, as coisas para poder colocar ali. Então ela vai falar sobre essa criatividade voltada para isso. Então você vê, já para um outro público, né? Na oficina criativa vão acontecer atividades voltadas para criança e família, né? Então vão ter atividades voltadas para isso. O próprio muro, né? Eu que queria escrever um vídeo sobre o muro, acabei escrevendo a atividade de pintar o muro, né? Então as pessoas vão ter, mesmo quem não é aluno da escola, a possibilidade de se inscrever e no dia 21, que é o dia da criatividade, às 9 horas da manhã, ir lá para a escola que as pessoas vão pintar o muro da escola. Que bacana. Inclusive eu vou até agradecer aqui, pela primeira vez esse projeto está sendo patrocinado, a Itaipava Tintas. Eles entraram como parceiro no projeto, né? E eles deram toda a tinta para poder tanto pintar o muro como os coloridos que as pessoas vão utilizar no dia. Eles falaram, tem tudo a ver com a proposta da gente. Eles vão estar patrocinando também. E a gente precisa disso, né? Aproveitar para pedir às pessoas assim, porque é um evento voluntário, é um evento gratuito, né? Quem vai assistir não paga, quem vai palestrar não recebe, só que tem custo. Então, para que cada vez fique melhor, e a gente realmente precisa que a cidade invista também no projeto. É importante que não só o poder público, mas as empresas tenham esse olhar também. Né? E tem uma série de benefícios, né, voltados para as empresas que quiserem estar participando, né, para poder aparecer também, né, nesse projeto, que é a primeira vez na cidade, que vai começar bem feito, mas de uma maneira ainda modesta, porque eu cheguei, né, nos 45 minutos do segundo tempo, fui convidado ali, foi em fevereiro,
né, para acontecer em abril. Não, então muita corrida. Tudo muito rápido, né? Mas agora é engraçado que conforme eu estou articulando o projeto, eu já começo a ter uma visão olhando para 2024. Mas ano que vem a gente vai fazer assim. Aí vou conversar com a pessoa, Anderson, olha, esse ano a gente pode fazer assim, mas ano que vem, eu estou sempre ouvindo isso, mas ano que vem, então assim, acho que a tendência é crescer muito na cidade. Que bom. A gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista, pessoal. Talvez algum outro ponto importante, um recado que vocês queiram deixar para quem está nos acompanhando? O recado que eu queria dar agora é para Petrópolis, né? Inscrevam-se. Tem um site, o Richard depois vai colocar o site aí ao longo para poder aparecer para o público, né? Mas tem um site para você se inscrever. Esse site até, inclusive, tem um atalho, pode ser na bio do meu Instagram, ou no Instagram da Escola Oficina Criativa, que é até mais fácil. Procura no Instagram, Escola Oficina Criativa, vai na bio e ali vai ter um link para você poder se inscrever nas atividades. São atividades que vão acontecer ao longo desses 3 dias, como eu falei, de uma maneira gratuita. As atividades vão acontecer no LNCC, né, a abertura do evento, todos estão convidados para ir, né, mas tem que se inscrever no site. Né. A inscrição é importante, acho que por 2 motivos, né, para ter um controle, né, para quantificar para o organizador, né, lá para World Creative Organization, né, para a gente poder entender como a cidade está se saindo, né, e para a gente também, né, ajuda muito ter a inscrição para a gente poder organizar o espaço que precisa. Né? Por exemplo, no LNCC foi oferecido para a gente um teatro com 60 lugares e um com 130. Se tiver muita inscrição, eu falo, olha, eu vou precisar de 130. Então isso também ajuda na organização, então é importante ir até lá. Então no LNCC vão acontecer atividades no dia 20, na FAETERG, ao lado do LNCC, também vai acontecer atividades ao longo de todo o dia 20. Dia 21 vai ser na Oficina Criativa, já assim voltado para criança e famílias, né? Então vão ter atividades para as crianças, contação de história, a pintura do muro. Eu vou ter, né, a Elizabeth, né, que faz parte desse grupo, né, que eu falei de criatividade que nós temos. Ela é de Buenos Aires e ela abriu um ateliê vocacional lá, chamado Somos Todos Da Vinci. E eu acho que você vê a questão da criatividade aí, né? Porque assim, o Da Vinci e ela lidando com vocação, acho que não escolheu o nome à toa, né? O Da Vinci, ele era um artista, só que ele tinha inúmeras tarefas que ele fazia, né? Invenções, né? Então assim, e ela fala muito sobre isso, sobre esse lado de que as pessoas ao longo da vida não exercem uma profissão só. E cada dia tendem a fazer mais coisas, né? Então ela vai dar uma palestra lá na Oficina Criativa à distância, a gente vai abrir um Zoom, né? E ela, para os presentes que estiverem lá, não vai ser live, ela vai falar sobre a questão vocacional, um olhar para a criança pensando na vocação. Né? Não é profissionalizar a criança, não é isso. Não é formar a criança para ser mão de obra, não é isso. Mas é o olhar que você tem que ter para a criança, né? Pensando nessa questão vocacional para ela. Né? E no dia 22, é o último dia, vai acontecer na Escola de Música Santa Cecília, né? Atividades ao longo de todo o dia. Então, o que eu queria falar é isso para o público: inscrevam-se, busquem o site, vão lá na bio da Escola Oficina Criativa, e patrocinadores, procurem por mim também, pode ser através do Instagram da oficina também, para poder apoiar o evento, nós precisamos. Perfeito. Marta, alguma outra informação, um recado que você queria deixar? Eu quero deixar um recado. Não fique de fora. Você, petropolitano, você, empresário, comerciante da cidade, não fique de fora. Uma vez que a nossa mente expande, ela nunca mais vai voltar ao tamanho original. E no ano seguinte, quando estivermos fazendo esse mesmo evento, a sua empresa pode estar crescendo de maneira assim absurda no nosso estado, no nosso país, por causa do movimento que estamos começando a fazer nessa cidade. E você, que foi apenas para assistir algumas palestras, você pode ser o próximo inspirador do nosso próximo evento, tá bom? Esse evento não é apenas do Anderson, esse evento é da cidade. É um presente que a cidade está ganhando. Então, quem ganha investindo nesse evento é você. Quem ganha crescendo nesse evento é você que vai participar. Esse é o meu recado. Pessoal, obrigado pela presença de vocês e podem contar comigo lá, inclusive, para participar. Ah, que legal, coisa boa. Vai até lá, participe, dê uma cobertura. Bom, não é? Cobrir o evento também, está lá. Com certeza. Pessoal, obrigado mais uma vez por falar aqui sobre esse tema tão importante e que é necessário realmente até
para as nossas profissões hoje em dia. É sempre bom ter criatividade, certo? Verdade. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia de sempre. Não esqueça então os eventos, viu? Dia 20, 21 e 22, quinta, sexta e sábado, se eu não me engano, né? Isso, sexta feriado. Sexta feriado é Tiradentes, né? E então não tem nem desculpa para não participar do evento, já que você bem provável vai estar em casa, viu? Então não deixe de participar, pode ser também pelas lives que vão acontecer, mas é sempre bom a gente ter essa virada de chave e acompanhar um pouco, né, dessa necessidade que a gente tem de ser criativo e que geralmente pode também auxiliar aí para a solução de problemas. Então o convite foi dado, não se esqueça de acessar o link para você fazer a sua inscrição. Assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e, claro, a gente se encontra amanhã, 13h ao vivo. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.